Boa tarde. Oi, gente. Peraí. Vou dar mais 2 minutinhos, só porque tem um pessoal que está entrando para eles se acomodarem, mas também porque eu sei que a programação aqui é super no relógio. Então, bem-vindo a todos. Obrigada por estarem aqui na hora do almoço. Espero que vocês estejam aproveitando o lunchbox. Aqui, nessa tarde, hoje, a gente vai discutir alguns dos desafios e dos pontos em que a gente encontra falta de inequidade no acesso à oncologia. Estamos com especialistas muito legais. Eu quero dar, enfim, boas-vindas. Eu sou Marcela Tur, eu sou gerente de Políticas Públicas e Advocacy na Lilly. Com muito entusiasmo que eu dou, de fato, boas-vindas para vocês. A gente escolheu, quando a gente estava pensando qual é o tema que a gente ia colocar para discutir com vocês nessa tarde, e a gente achou que o tema de equidade era um dos temas mais importantes, inclusive combinando com o resto dos assuntos que a gente tem visto no Congresso do TJCC, incrível, muito potente, muito diverso. E a gente também pensou que é muito recente a aprovação da sanção da Lei 14.758, né, a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer. Então, a gente queria entender, a partir disso, nesse novo marco, dessa nova diretriz, como que a gente enxerga esses pontos. A política, evidentemente, é muito importante, mas entre a sanção da política e a realidade tem uma distância e um caminho muito importante para ser pavimentado. Então, é por isso que a gente propõe essa mesa, com especialistas que atuam na pesquisa clínica, na linha de frente, e também com representantes da sociedade civil, para trazer esses diversos pontos de vista aqui para a gente. Então, quero chamar para compor aqui, por favor, a doutora Solange, o doutor Marcelo Capra e a Helena Esteves. Gente, vou apresentar brevemente aqui nossos painelistas, nossos especialistas. A doutora Sanches é oncologista clínica com mais de 30 anos de atuação. Ela é vice-líder do Centro de Referência de Tumores do AC Camargo, formada pela PUC, possui especialização em cancerologia, pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, mestrado e doutorado. Também o doutor Marcelo Capra, hematologista e pesquisador, vai falar para a gente hoje um pouco de pesquisa clínica. Ele é coordenador do Serviço de Hematologia e Oncologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Também doutor pela Federal do Rio Grande do Sul. E a Helena Esteves, talvez muitas pessoas aqui a conheçam também, cientista política pela Universidade de Brasília, formação em Advocacia e Políticas Públicas pela AGV. Ela é gerente de Advocacy do Instituto Oncoguia e está aqui hoje para trazer uma perspectiva da sociedade civil. Eu, com isso, a gente vai começar... O que a gente desenhou aqui, antes de passar a palavra, foi uma certa linha de toda a jornada da inequidade, quando a gente está falando do acesso ao tratamento oncológico, tratamento de uma forma ampla. Então, a gente vai começar falando de desenho de pesquisa, de diversos tipos de desenho de pesquisa, a depender das formas de câncer. Quando a gente fala câncer, é algo muito amplo, mas a gente sabe que são diversas formas que as pessoas enfrentam essa doença. Depois, a gente vai passar um pouco para a doutora Solange, que vai nos dizer um pouco de como é a experiência dela ali na linha de frente, no AC Camargo, e do advocacy médico perante os pacientes. E a gente finaliza depois com a Helena, nos trazendo um pouco da perspectiva da sociedade civil, uma pesquisa, um estudo muito interessante que eles começaram lá em 2017, fizeram uma segunda edição agora, então vai trazer os pontos mais importantes dessa pesquisa e depois a gente vai debater um pouco aqui entre os palestrantes alguns pontos que surgiram em comum. A gente também vai deixar um QR Code aqui de pesquisa, a gente incentiva que vocês mandem sempre que aparecer aqui, ele vai pingar aqui no meu celular e a gente vai conseguir integrar um pouco as perguntas de vocês ao nosso papo, que é o mais importante. A ideia é que a gente saia daqui tentando traduzir alguns dos conhecimentos técnicos em linguagem acessível, que a gente consiga ver essa linha inteira de inequidade ao longo do sistema e que a gente crie potenciais de reflexão e de caminhos. Então, com isso, obrigada. Aqui, olha o QR Code, então fiquem à vontade para mandar a qualquer momento da palestra ou das falas, que a gente pega por aqui e tenta dar voz a vocês também, para a gente fazer isso ser o mais interativo possível. Com isso, eu passo a palavra, deixa eu pegar aqui o passador, para o doutor Marcelo Capra, para dar início aqui às nossas discussões. Obrigada a todos, espero que vocês aproveitem. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Marcela e a todos os presentes, a equipe da Lilly e os meus colegas aqui de mesa. E é um desafio, né, falar sobre equidade
no desenho e na execução dos estudos clínicos, que é uma área muito técnica, mas que eu vou tentar trazer para a realidade, para que todos possam perceber como os medicamentos chegam na prateleira da farmácia ou na veia do paciente. Atrás disso, né, tem todo anos de pesquisa para que o melhor tratamento seja dado para o paciente, né? E isso só considerando questões de eficácia, né? Sem falar no preço e na disponibilidade, que é também uma questão central da equidade. Então, eu vou trazer aqui algumas observações. Vocês, por favor, mandem perguntas depois, mas eu vou tentar digerir aí esse universo dos estudos clínicos para vocês perceberem como isso é feito no dia a dia. Tá? Esses são os meus conflitos de interesse. Bom, então aqui o conceito básico, né, de igualdade versus equidade. Então a gente sabe que não é dar a mesma coisa para todos, mas sim dar as coisas na medida do que a pessoa precisa. Isso é o conceito de equidade, né? E isso passa por todas as áreas da saúde, da sociedade, e especialmente na área da oncologia, da hematologia. Isso é muito visível, né? Porque a gente vê cenários muito diferentes, com tratamentos, com acessos a medicamentos de forma muito diferente. E mesmo na pesquisa clínica, que os pacientes vão receber o remédio, vão receber o tratamento, recebem tudo, até o transporte, a gente vê como há questões de equidade que permeiam os ensaios clínicos. E como isso é feito para que o paciente possa fazer o melhor tratamento dentro da melhor condição. Bom, primeira coisa, aqui o FDA, né, que é a Anvisa americana, há alguns anos já, mais de 20, agora 20 anos, né, vem trazendo para os ensaios clínicos a questão da equidade. Então, eu não posso fazer um ensaio clínico, por exemplo, só num país. Eu não posso fazer um ensaio clínico só numa população que não tenha uma diversidade, porque, no fim das contas, eu vou tratar pessoas no mundo inteiro e vou tratar pessoas muito diferentes. Pessoas brancas, pretas, amarelas, mais velhas, mais jovens. Então, eu preciso ter, numa pesquisa, representatividade da população. Senão, a minha pesquisa não serve. Senão, eu vou concluir que aquele remédio é bom se eu der para pessoas brancas da América do Norte, mas não vale para os negros. Então, eu tenho que trazer uma representação da população para a pesquisa, para poder depois dizer que o remédio funciona em diversos cenários. Os asiáticos, por exemplo, metabolizam as drogas de um jeito diferente dos não asiáticos. Então, eu tenho que ter representatividade, às vezes estudos específicos para essa população, para poder saber se a mesma droga se comporta do mesmo jeito numa população ocidental ou oriental. Tá bem? E o FDA trouxe essas exigências para a indústria farmacêutica, que, via de regra, é quem desenha, quem propõe, quem inova e traz as drogas para testes, para, no fim das contas, dizer o tratamento novo é melhor do que o tratamento velho. Então, a partir de hoje, sendo possível, todos deveriam usar o novo, porque eu provei aqui, numa pesquisa, que esse tratamento novo é melhor. Ou é mais seguro, ou é menos infusões, ou é menos tóxico. Então, a pesquisa visa responder essas perguntas. E ao longo dos séculos, né, a medicina incorporou esses tratamentos, e os tratamentos vão, ao longo dos anos, alguns sendo descartados. Há muitos anos, não muitos anos atrás, se operava úlcera. Paciente com uma úlcera, o tratamento era cirúrgico. Hoje em dia é antibiótico. Então, hoje em dia ninguém mais opera úlcera, a não ser que tenha perfurado, que é raro. Hoje em dia se trata úlcera com antibiótico. Então, a medicina evoluiu, não só a medicina, todas as áreas evoluem, e o melhor vai prevalecendo, digamos assim, né? E os tratamentos evoluem, e hoje é inaceitável que um tratamento chegue ao paciente sem passar por toda esse caminho
de provar que ele é melhor. Sem isso, não tem remédio na prateleira, o médico não pode prescrever o remédio para ninguém. Isso é má prática, isso dá cadeia, resumindo. Então, a gente tem que seguir as pesquisas para dar o melhor tratamento, né? Isso, obviamente, num cenário científico, né? Num cenário de medicina baseada em evidência, que é o que nós estamos falando aqui. Bom, então o FDA incorporou várias diretrizes para que tenha geoequidade, equidade cultural, várias medidas para que nos ensaios clínicos, nas pesquisas, tenha uma representação da sociedade, de uma diversidade, né, para que a gente possa concluir, ter conclusões que valham para todo o conjunto das pessoas. Bom, já começando aqui, então, um pouco da questão da equidade, a gente vê que a pesquisa clínica na oncologia, ela basicamente é feita nos países da América do Norte, numa proporção muito superior do que países da Europa, né, e da Ásia-Pacífico, em terceiro lugar, e olhem lá a América Latina e a África. Tem uma quantidade de pesquisas muito menor do que nos países desenvolvidos. E isso também dificulta o acesso dos pacientes que têm em países mais pobres a drogas que podem ser inovadoras, que podem ser, assim, mudar a vida do paciente. Então, começamos por aí. Os países que têm mais dinheiro, têm mais pesquisas e têm mais oportunidades para os pacientes que, além de ter um sistema de saúde já melhor, têm mais oportunidades de ter acesso a novos tratamentos. Então, também faz parte da equidade trazer estudos clínicos para os países menos desenvolvidos. Porque uma mesma droga, a droga é a mesma, mas os pacientes não são os mesmos. Os pacientes não têm o mesmo acesso à saúde, os pacientes não têm acesso às mesmas oportunidades, não têm um controle do diabetes tão bom quanto tem, porque não é só o remédio do câncer, é o remédio do câncer, é o remédio do diabetes, é o remédio da hipertensão, e esse é o paciente, né? Tu não separa as coisas. O paciente com câncer, ele tem câncer e diabetes. Ele tem câncer e ele não consegue o ônibus para ir na consulta. Então, isso tudo, o resultado final, não dá para separar, né? O paciente que não faz o tratamento direito tem mais chance de morrer. É isso. Então, a gente não pode dar só o remédio bom. Tem que dar o remédio, tem que ter transporte, tem que ter médico, tem que ter... né? Esse conjunto é que vai dar o resultado. Por isso, os estudos clínicos também são feitos a gente chama isso de multicêntrico, são feitos em vários países, em vários hospitais, para no fim das contas eu somar e dividir e vou ter um resultado médio no mundo todo. Isso tudo com muitos controles, né? Se um país tem um resultado muito diferente do outro país, opa, alguma coisa está errada, né? Eu devo ter mais ou menos uma média de resultados, e isso pode ser uma crítica, às vezes, ao estudo. Um país colocou muitos pacientes, um país teve resultado muito diferente do outro, um país inventou os dados, né? Hoje isso cada vez menos acontece, porque é um ambiente muito controlado. Quem participa de pesquisa clínica sabe que esse é um ambiente extremamente controlado. Eu vou passar rápido aqui, senão o meu tempo vai estourar. Não, pode falar 20 minutos. Bom, aqui, da mesma forma, né, mostrando que tanto o número de estudos por região, né, do mundo, né, como também por renda, a gente vê que tem áreas que têm mais estudos do que outras. Em geral, os países mais ricos, a Ásia vem emergindo como um grande, um grande conjunto de países que têm proposto cada vez mais pesquisas e inovação. Então, a gente vê que o mundo está se mexendo e a pesquisa reflete também isso, né? Aqui, os Estados Unidos ainda o grande campeão aí de número de estudos clínicos. Isso, para quem quem trabalha com isso e quem é paciente, tem todo o interesse que tenha uma pesquisa para a pessoa poder entrar, caso tenha tratamentos supostamente melhores do que o que ela tem acesso hoje em dia, né? Então, ter acesso a pesquisas clínicas é até na Espanha, por exemplo,
cerca de 20% dos pacientes com mieloma são tratados em protocolos de pesquisa. Isso tem vantagens para todo mundo, para o paciente que recebe um tratamento que, no mínimo, é o melhor que tem, né? A pesquisa vai propor um tratamento melhor do que o já bom. E se ele não tem acesso, no Brasil, por exemplo, que a gente muitas vezes não tem acesso nem àquele que é o padrão mundial, um paciente pode ter acesso, no mínimo, ao padrão mundial, que ele já não tem. E o tratamento experimental, que vai ser aquele que vai desafiar o tratamento padrão, que supostamente é melhor, que ninguém vai pagar uma pesquisa para um remédio que supostamente é pior. Então, obviamente, né, o desafiante tende ou espera ser melhor. E isso tu consegue dar um tratamento sem custo para o paciente e para o sistema de saúde, porque nem o SUS, nem o convênio não paga, quem paga é a indústria. Então, as pesquisas clínicas financiadas no Brasil não podem ter financiamento que não seja do protocolo de pesquisa. Então, quem paga a pesquisa é o patrocinador. Paga tudo, a infusão, o remédio, o transporte, tudo. E isso para o paciente não tem custo, né? Nem para o sistema de saúde. Então, a Espanha, que é um país rico, tem todo o interesse também de ter muitas pesquisas, porque consegue tratar pacientes dentro do protocolo, consegue ter publicação, consegue ter inovação e diminui o seu custo com saúde. Bom, então o que é necessário para ter essa globalização dos estudos clínicos? Obviamente, estudo clínico dentro dos hospitais é a área, eu diria, mais complexa, mais difícil. Por quê? Porque ela exige muito, assim, um nível de detalhamento muito grande, que a gente não tem isso no tratamento normal de um paciente. Então, por exemplo, uma pesquisa para uma droga que tem como efeito colateral hipertensão. Bom, muitos remédios têm como efeito colateral aumento da pressão. Como é que é um paciente normal? Alguns hospitais medem a pressão, né? Pensem em vocês aí, quando vão consultar, medem a pressão? Na pesquisa, tem que medir a pressão. Antes de tomar o remédio, 5 minutos depois de tomar o remédio, 10 minutos depois de tomar o remédio, 15 minutos depois, 2 dias depois. Então, se o remédio da hipertensão tem um super controle sobre aquele efeito colateral, porque no final das contas, lá na publicação, na hora de registrar esse remédio, tem que ter lá muito bem estudado, comprovado, auditado, quanto % de hipertensão aquele remédio dá, que é o que vai para a bula. Então, todo esse controle na pesquisa, geralmente não é necessário, não se faz isso numa assistência normal. Quem toma um paracetamol não pensa em ler a bula ou, né, para fazer teste do fígado para ver se deu problema hepático, que é um efeito colateral do paracetamol, mas em doses altas. Então, para algumas coisas, a gente faz um tratamento, digamos, mais enxuto, um controle menor. Na pesquisa, não. A pesquisa é tudo muito controlado, porque isso vai ser aprovado por agência regulatória, vai sair na bula. Se tiver um processo judicial contra aquele remédio, vai ter que ter o dado muito bem comprovado que aquilo pode ou não está associado àquele efeito colateral, e esse é o mundo da pesquisa. Então, para isso, não é qualquer um que faz pesquisa. Então, são hospitais, geralmente, bem estruturados, com um bom número de pacientes. Também não adianta fazer pesquisa se tu tem pouco paciente, porque, no fim, precisa ter quantidade para ter qualidade. Precisa ter gente interessada, gente bem formada, gente que trabalhe nisso, né? Isso é uma área de atuação profissional, não é para amador. Isso, no mundo todo, não é muito simples de conseguir. Então, a gente sabe que precisa de... acho que não aparece, né? Não. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Aqui. Precisa de experiência, né? Tem questões de custo, tem questões do país. Então, um estudo para ser aprovado passa pelo Comitê de Ética Nacional, Comitê de Ética do hospital, passa por N questões da Anvisa para esse remédio entrar no país, porque não é um remédio aprovado muitas vezes. Isso pode demorar tanto tempo que, quando consegue vencer essas barreiras todas, acabou o estudo. Já entrou o número de pacientes que precisava, acabou o estudo. E o Brasil teve, por anos, dificuldades de
ser rápido, e quando abrir a pesquisa para os pacientes do Brasil, acabou a pesquisa no mundo. O Brasil colocou 10, 12 pacientes, acabou, e pronto, vamos começar o próximo estudo, que vai passar meses passando pela burocracia para poder, então, no final das contas, o remédio chegar no paciente. Infraestrutura e ambiente e recrutamento, né? Os estudos são competitivos. Então, em geral, são, por exemplo, 300 pacientes no mundo. 300 pacientes no mundo vai, em geral, dar, sei lá, 10, 15 cada país, 30 países, é isso. Acabou, estatisticamente, aqueles 300 são suficientes para ver quem é melhor do que quem. Deu, acabou a pesquisa. Né? Não é, pesquisa é para responder uma pergunta, não é para, digamos assim, dar remédio para os pacientes que, por N motivos, não têm acesso, sei lá. Acabou a pesquisa, acabou a pesquisa. Esse remédio vai ser depois testado em outro cenário, vai ser aprovado, vai ser, né, vai estar à venda, sei lá, vai ser, o governo vai distribuir, mas o objetivo da pesquisa é responder uma pergunta. Respondida a pergunta, acabou a pesquisa. Né? Esse é o ambiente. E todas as drogas que nós temos passam por esse processo, né? Desde o paracetamol que vocês tomam até o quimioterápico, que chega lá depois de muito estudo, que custa muito caro. Todos eles passam pelas mesmas etapas de eficácia, de segurança, de comparação com os tratamentos atuais, e nós sabemos que de cada 10 mil compostos, cada 10 mil candidatos, vai sobrar lá no final um remédio aprovado. Os outros vão ficar pelo caminho, ou porque foram muito tóxicos, ou porque eles, na verdade, não foram tão eficazes quanto se esperava, eles são semelhantes ao tratamento que já existe, que é mais barato, mais acessível, enfim. Então, nesse funil, a gente testa drogas que muitos deles não vão chegar na prateleira. E, para isso, obviamente, tem um custo altíssimo, né? Os remédios que são aprovados acabam carregando, né, todo esse investimento que foi feito em etapas anteriores. E a mesma coisa acontece para os pacientes. Os pacientes que querem entrar no estudo, não é qualquer paciente, eu tenho essa doença, eu quero entrar no estudo. Não, não é assim. O estudo diz, são pacientes de tal idade, com tal doença, que tem a doença tal, e o estudo diz o que é necessário para poder comparar no mundo inteiro aquele tratamento. Né? Eu não posso botar só pela a doença que o paciente tem, o estudo é muito específico. É um estudo para pacientes com a doença no estágio tal, que já receberam o tratamento tal, que já fizeram aquilo, e agora vai ser testado o remédio nesse cenário. Né? Não é uma pesquisa, digamos, que um remédio para uma doença, seja qual o estágio da doença. Não, é um grupo muito específico, e a gente vai ver um pouquinho depois ali para frente. Então, essas barreiras para os pacientes também, né? Tem barreiras geográficas, do estadiamento, às vezes o paciente quer entrar, mas ele não tem aquele estágio da doença que a pesquisa exige, ele não pode entrar. Né? Às vezes, é triste, assim, obviamente, para nós, a gente colocaria o paciente, mas aquela é a regra do jogo. Né? Os pacientes moram muito longe, a gente teve uma paciente que morava a 400 quilômetros, ela tinha que vir, dormir lá em Porto Alegre, fazer o remédio no dia seguinte, eram 2 dias ainda, dormia mais um dia, fazia no outro dia, voltava para casa, mais 400 quilômetros. Toda semana ela fazia esse trajeto, ela ficava 3 dias na estrada e fazendo o remédio e 4 dias em casa. Isso ela ficou, porque, assim, para ela aquilo ali estava ok, mas quem vê de fora diz assim, nossa, se tivesse o mesmo remédio Vioral, se tivesse um outro remédio. Então, óbvio que essas questões podem impactar em quais pacientes a gente vai colocar numa pesquisa clínica. Aqui são as barreiras, né, para os pacientes. Então, o acesso, como eu já falei, né, tem questões de transporte, questões de custo, né, não é só o transporte, mas a pessoa não vai estar em casa, vai deixar de trabalhar, tem todo um custo agregado, né, a questão do conhecimento, né, essa pessoa entende as coisas, ela consegue se organizar, a questão do racismo, seja ele estrutural ou não, né, e também a questão da força de trabalho. Pesquisa é uma área que tem dificuldade de ter pessoas treinadas e formadas nessa área para trabalhar profissionalmente, né, nessa área. Bom, o que se faz, então, dentro dos estudos clínicos para promover a equidade? Então, assim, a gente sabe, e muitos daqui não são
profissionais da saúde, ou não são médicos, enfim, eu vou tentar digerir, essa é uma parte que é bem técnica, mas, enfim, para vocês entenderem como é que a pesquisa acontece. Todas essas palavras que estão ali, a gente sabe que são estratégias para promover o balanceamento entre os grupos. Que numa pesquisa eu vou comparar o tratamento A com o tratamento B. E eu não posso dar um tratamento que é muito melhor do que o outro, porque isso não é ético. Se não posso dar um placebo, um comprimido de farinha para uma pessoa com uma leucemia, isso aí dá cadeia, não dá. A gente tem que usar um tratamento que seja aceitável contra um que potencialmente é melhor é melhor ainda do que o normal, né? Ou do melhor tratamento que existe no mundo, ou dos 5 melhores. Então, qualquer estudo clínico, quando é feito, essa é uma primeira crítica, assim, né? Uma primeira olhada. Eu tenho que ter tratamentos comparáveis, né? Eu não posso um correr de Ferrari e o outro correr a pé, não dá. Esse estudo não vai adiante, ninguém deixa ele acontecer. Então, essas estratégias visam equilibrar as coisas para que o paciente possa ter um tratamento bom, independente do braço que ele vai cair, porque é um sorteio, né? Na maioria das vezes, os estudos randomizados, como a gente diz, é um sorteio, né? O computador joga uma moeda para cima, tu vai fazer esse ou tu vai fazer aquele. Não é o médico que escolhe, nem é o paciente que escolhe, porque se fosse a gente a escolher, eu ia atender, a minha tendência seria dar o melhor para o paciente. Isso mata o estudo, isso rouba, não pode. Então, é um sorteio. Esse é a randomização, que é uma sacada que a ciência inventou para equilibrar os pacientes nos dois braços, digamos assim, nas duas opções de tratamento. Eu tenho o tratamento A e o B. Eu não sei qual que é melhor, por isso o estudo está sendo feito, eu não vou escolher quem vai para um lado e quem vai para o outro. É um sorteio. Isso equilibra e deixa a conclusão do meu estudo mais crível, né? Assim, mais cientificamente correta. Isso aí mudou a medicina, porque antigamente a minha experiência é dar o remédio A que funciona. Tá bom, mas o outro médico dizia, mas a minha experiência é dar o B que funciona. Não chega-se a conclusão alguma. Hoje, cientificamente, tu tem que fazer assim, um estudo que tu vai fazer um sorteio, tu não vai escolher quem vai para qual lado e no final tu vai ter um dado objetivo. Esse é o que, hoje em dia, qualquer remédio que seja aprovado em qualquer país, é assim que funciona. Bom, aqui um exemplo que é o que a gente chama de estudos paralelos, que é o aqui da esquerda, ou estudos com crossover, que é aquele lado da direita. O que é isso? Nesse estudo, eu vou dar o remédio A para os azuis aqui e o remédio B para os vermelhos. E, no final, eu vou comparar um braço com o outro. E vou dizer, é isso. Agora, se eu achar que o A é melhor, eu não tenho certeza, por isso que o estudo vai ser feito. Mas, assim, olhando os resultados de outros estudos, assim, que não foram tão bem feitos, ou que tinham menos pacientes, eu acho que o A é melhor que o B, tá? Eticamente, eu deveria dar o B para aqueles do A que não funcionou o tratamento. Se eu começar a dar o remédio A e o paciente não responder, eticamente, eu deveria dar o melhor. Então, existem várias formas de controlar os estudos para que, caso um grupo seja muito melhor que o outro, ou estatisticamente melhor que o outro, ou eu tenho que parar o estudo e dar o remédio bom para todo mundo, ou eu espero, quando a doença progredir, eu dou outro grupo. Isso não é uma coisa obrigatória, mas eticamente isso é bem-vindo, porque no fim das contas, eu vou dar o remédio que supostamente é melhor para todos os pacientes. Então, hoje em dia, isso é muito comum, porque eu de certa forma, vou dar os dois tratamentos para todo mundo vai ter chance de receber o pior e o melhor, porque eu não sei qual é o melhor. Então, para isso, a pesquisa é feita. Mas, à medida que eu sei que aquele paciente, o remédio não está mais funcionando, e eu acho que ele estava recebendo o tratamento pior, eu deveria dar o melhor. Então, esse é o que a gente chama de crossover,
que é essa troca de tratamento. 22% dos estudos com câncer usam esse... também é óbvio assim, que o paciente pode receber o tratamento fora do estudo, né? Assim, nós temos pacientes que entram no estudo, terminou o estudo, a doença progrediu, ou eu acho que aquele remédio não está fazendo efeito, ele assina um papel, sai do estudo e vai fazer o tratamento, né, no hospital que ele já está tratando, com o remédio, pelo convênio, pelo SUS. Os pacientes não somem, né? O estudo não tem a obrigação de ficar tratando o paciente para sempre. Ele é um estudo que vai ter um começo, um início, um meio e um fim. Terminou o estudo, ele volta a fazer o tratamento que tiver disponível. E, às vezes, isso, nos países de maior renda, ele tem mais opções do que nos países de menor renda. Então, né, a gente sabe que o pós-estudo e o pré-estudo podem ser diferentes, por isso que se faz estudos no mundo inteiro para ter esse equilíbrio de oportunidades, de certa forma. Bom, tem questões éticas, como eu disse, né? O paciente é o seu próprio controle, então ele pode começar com A e ir para o B, ou começar com o B e ir para o A. Então, eu comparo o paciente com ele mesmo, né? Essa estratégia aumenta o recrutamento, porque, na verdade, dentro do estudo ele vai ganhar 2 tratamentos, não vai ganhar só um, ele vai ganhar 2. Isso atrai os pacientes, quer dizer, eu vou ganhar 2 tratamentos, né? E isso, às vezes, nenhum dos 2 ele teria acesso, especialmente no SUS. Então, mesmo que ele use o supostamente pior, ele também não tem esse no SUS. Então, ele vai ganhar o supostamente pior e o melhor. Bom, eu consigo padronizar o outro tratamento, e com isso eu consigo ter uma análise estatística melhor. E, por outro lado, né, para quem está tentando provar que o A é melhor que o B, ele meio que mistura os números, porque se eu tratei com A e depois com o B, ou com B depois com A, como é que eu vou saber quem que efetivamente foi melhor se eu tenho... todos receberam todos os 2 tratamentos? Então, isso pode atrapalhar, às vezes, o registro dessa droga, porque ele embolou os dados. E depois vou mostrar um exemplo disso. Bom, esse aqui é um estudo clássico, né, de uma droga que revolucionou a hematologia, que é o imatinib, e que sofreu digamos assim, desse artefato que era os pacientes trocarem de braço. Então, um grupo recebeu imatinib e o outro grupo recebeu interferon, que era uma droga muito tóxica, mas era o que tinha na época. Esse estudo, né, quem progredia usando o interferon, migrava para o imatinib. E vejam que os resultados lá foram muito diferentes, mas resultados em termos de exames de sangue, tá? Não em termos de tempo de vida. Então, esse resultado foi o primeiro que saiu, porque era um resultado que saiu rápido, só que vejam que essa curva aqui, os pacientes continuavam vivos, não morria mais de um grupo do que no outro, porque na prática todos foram para o grupo do remédio que era o melhor. E aí a agência regulatória diz assim, bom, mas se não morre mais gente, eu posso começar com o pior, que é mais barato, e depois eu vou para o melhor, que dá na mesma. Só que isso hoje é meio absurdo isso, porque assim, era um remédio muito tóxico. Então, depois se viu que isso meio que embolou os resultados e teve uma certa demora para aprovar essa droga. Olhando hoje para trás, a gente vê que o resultado é absurdamente diferente. Ninguém mais prescreve interferon para leucemia mieloide crônica. Mas esse efeito do crossover, ele pode atrasar, às vezes, uma aprovação de uma droga no país. Vou passar mais rápido aqui, só para vocês verem outros exemplos, mas mais 3 minutinhos. Aqui, então, aqui, por exemplo, eu tenho a mesma doença, que eu vou dar 2 tratamentos, mas lá na frente, esse tratamento ele é usado por um tempo e para. Esse aqui também, um tempo e para. Depois, lá na frente, eu posso oferecer esse aqui para os que fizeram o tratamento supostamente pior e posso usar de novo aquele lá quando a doença voltar. Então, são estratégias que os estudos têm que dizer isso antes, para dizer como é que eu vou fazer, qual é a minha regra do jogo, para depois eu ter o resultado que vai ser comparado um com o outro. Aqui os resultados mostraram que usar o remédio A, parar, quando a doença volta, usar o A de novo, provavelmente é melhor do que usar o tratamento B e depois ir para o A. Então, essas são as conclusões que a gente pode ter nesse tipo de estudo. Um outro
viés é o viés da gravidade. Pacientes com doenças muito agressivas não conseguem entrar em estudos clínicos, porque não dá para esperar. O estudo clínico, em geral, demora 30 dias para fazer os exames, para fazer todos os controles, e depois só eu posso começar o tratamento. No dia a dia, o paciente chegou, não fez os exames, não terminou, azar, o paciente está muito grave, começa a tratar, tendo uma biópsia, tendo o diagnóstico, trata. Isso pode deixar para o estudo clínico só pacientes que não são tão graves, e as conclusões são aplicáveis aos pacientes que não são tão graves. Então, esse é um viés. Como é que se faz para tentar superar esse viés? É fazer uma quimioterapia genérica para todo mundo e depois tu vai dividir os grupos. Faz uma mais, digamos assim, simples ou um básico e depois tu vai comparar os grupos. Porque essa quimio mais simples garante que os graves não morram, senão não adianta, né? A gente vai esperar o paciente muito tempo, ele pode morrer da doença porque ia esperar o estudo clínico. Bom, esse aqui eu vou pular, é mais ou menos o mesmo, os mesmos questões, né? Mesmas estratégias, e aqui um pouco também mostrando que pacientes com comorbidades, pacientes negros, tem várias questões que dificultam e são subrepresentados nos estudos clínicos. Por isso, essa ênfase em trazer a equidade para dentro do estudo clínico. Porque eu não posso selecionar só os bons, só os que têm mais acesso à saúde, só os que têm mais renda, porque isso não vale para a sociedade, né? E aqui, então, as conclusões, tá? Então, os estudos clínicos são fundamentais para a evolução dos tratamentos. A equidade é uma prática diária, não é uma coisa, assim, bonita para se falar, é no dia a dia, é ligando para os pacientes, é tentando arrumar o remédio da hipertensão, tentando arrumar o remédio do diabetes, porque isso não tem a ver com o estudo diretamente, mas tem a ver com a saúde do paciente, né? A diversidade tem várias estratégias, né, para que seja promovida também, como eu já falei, e tem que se ter um olhar mais abrangente para o participante de pesquisa, porque essa pessoa, ela tem, às vezes, muitas dificuldades que tu pode ajudando ela a fazer um tratamento que, de certa forma, ela não teria acesso, ou que teria acesso, mas não conseguiria ficar nele por questões econômicas, sociais, de toda a ordem. Eu queria agradecer aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Marcelo, por tentar traduzir uma linguagem acessível a um tema que é tão técnico, tão importante, que, por vezes, quando a gente fala de equidade, a gente está pensando mais no acesso a tratamento, nas linhas de cuidados, na prática clínica, e, às vezes, a gente esquece que a equidade começa lá atrás, no desenho de pesquisa. Vou passar agora para a doutora Solange, por favor, para nos contar um pouco mais de prática clínica e da equidade na próxima etapa da nossa linha do tempo aqui. Bom, vou começar agradecendo o convite. Eu acho que, assim, oportunidades como essa em que a gente junta, né, equipe médica, indústria, sociedade, pacientes, é o que vai fazer realmente a gente ter uma evolução nesse sentido. É nesse aqui, não é? Isso. Bom, a gente vai tentar conversar aqui rapidamente, de uma forma mais leve, a respeito das complexidades e dos desafios, principalmente do diagnóstico do câncer de mama no Brasil. O que a gente sabe? Que, apesar da gente ter a premissa de que o SUS dá uma cobertura universal para rastreamento, diagnóstico e tratamento, um grande número das pacientes, cerca de 40% a 50% dessas pacientes, elas vão descobrir o câncer de mama numa fase mais avançada, onde a gente sabe que os tratamentos ficam mais complexos e que a chance de cura é menor. O que impacta esse rastreamento? A gente sabe que existe uma série de problemas de equipe para avaliar os exames, problemas geográficos desse exame conseguir chegar à paciente, problemas educacionais da paciente buscar esses exames e poder ter esse acesso. E, nesse sentido, a gente tem que pensar em alternativas. E aí entram o papel do que a gente chama das sociedades transformadoras, que podem nos ajudar nesse ponto. Trouxe aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, se a gente olhar na região do Recife, mais de 2/3 dos mamógrafos, do ultrassom e da equipe especializada para tratar essas pacientes está na região metropolitana do Recife. E todo o restante do estado não tem esse acesso. E isso não é um problema micro,
porque a gente pode transportar isso para o Brasil. Isso acontece, a gente tem estudos que mostram que tem lacunas muito significativas nesse planejamento territorial da distribuição dos mamógrafos. E isso é um dos pontos que impacta de forma muito importante a questão do rastreamento precoce. Quando a gente fala de um outro câncer, por exemplo, do câncer cervical, do câncer de colo de útero, a gente vê que menos de 1% dos municípios brasileiros alcançam o que é determinado como ideal pela Organização Mundial de Saúde, mas que, com o apoio da sociedade, isso vem mudando. Então, havendo determinadas parcerias que levam a esse rastreamento organizado, a gente sabe que esses números estão melhorando cada vez mais, que isso vai poder diminuir significativamente o tempo que essas mulheres demoram para fazer esse diagnóstico e para serem tratadas. E num passo maior ainda, né, no projeto Brasil Sem Câncer de Colo de Útero, os esforços da vacinação da HPV, eles colocam uma perspectiva de que em 1 ou 2 décadas a gente possa não ter mais câncer de colo de útero no Brasil, que as nossas meninas sejam todas vacinadas. Mas o que precisa para isso? A gente precisa primeiro de um aspecto educacional. A gente sabe que, nesse sentido do colo de útero, às vezes existe uma resistência dos próprios pais em vacinarem as suas filhas e os seus filhos, porque confundem esse cuidado de saúde com uma autorização para início precoce de vida sexual. E as coisas estão completamente separadas, né? E quando uma pessoa se vacina do HPV, ela não se vacina só para o câncer de colo de útero. A gente tem outros tumores HPV relacionados que são tratados da mesma forma. E a gente tem que, além desses projetos inovadores em oncologia, eu acredito que um dos pontos que pode individualizar, né, personificar, na verdade, não é nem individualizar, personificar essas situações e que faz isso ter um peso maior, é o relato de pacientes, né? Cada um dos pacientes que estão aqui, cada um dos médicos, cada um dos profissionais da equipe de saúde, que conhece, que sabe uma história pessoal, que personifica uma determinada situação, identifica um problema que precisa ser solucionado. Como, por exemplo, que o Marcelo falou, né? No estudo clínico, um problema que tem que ser solucionado não é dar a droga do estudo clínico, mas muitas vezes é garantir acesso, transporte para essa pessoa chegar no local, tratar doenças associadas. Muito bem, então surgem esses protagonistas e eles vêm de várias formas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe ali do Centro de Pesquisa Luiza Gomes de Lemos, ele usa o quê? Usa agentes de saúde, justamente para fazer essa proximidade com as comunidades. Porque hoje, muito mais do que ter uma política top-down, né, que vem de cima para baixo, a gente começa a entender que nós, como sociedade, uma das melhores formas de evolução é o que se chama de coprodução. É todo mundo sentar e conversar e ver para um determinado problema, considerando o que eu tenho de recurso, que pode não ser um recurso infinito, pode ser um recurso escasso, como a gente vai utilizar esses recursos para que a gente consiga ter a solução daquele problema. E, nesse sentido, essa mobilização de sociedade e o papel dos agentes de saúde como educadores, como estimuladores da busca desse paciente por uma qualidade de vida maior, é melhor. Outras iniciativas são aquelas dadas por coordenações nacionais. Trouxe aqui o exemplo do INCA. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter programas nacionais que tenham esse objetivo da detecção precoce, que isso seja coordenado e que isso também sejam ouvidos as sociedades médicas, porque a gente tem que embasar todos esses programas nacionais naquilo adaptado à nossa realidade. Por exemplo, no mundo, a mamografia, em alguns lugares, e aqui no Brasil também, o sistema público advoga a mamografia a partir dos 50 anos de idade. E nós temos uma característica
da nossa população, em que a incidência de câncer em mulheres mais jovens no Brasil ela é maior do que a que se vê mundialmente. Então, não serve para a gente esses 50 anos, né? As sociedades médicas têm advogado que essas mamografias comecem aos 40 anos, muito embora ainda a resolução do Ministério da Saúde seja a partir dos 50. E essa coordenação nacional que faz essas diretrizes, ela vai precisar o quê? Monitorizar se isso realmente está acontecendo e o resultado desse rastreamento, né? Eu trouxe aqui isso, assim, essa questão da falta de rastreamento, que nós estamos falando do setor público, não é diferente na saúde suplementar, na saúde privada. Este exemplo que eu trouxe aqui é de um estudo feito lá pelo AC Camargo em empresas com as quais o AC Camargo tem parceria de atendimento por convênio médico. E a gente vê que 1 em cada 5 daqueles funcionários dessa empresa não tinham feito o rastreamento mínimo indicado no último ano, seja de mamografia, seja de Papa Nicolau ou de investigação de câncer de próstata para homens que já preenchiam critério para isso. Quando a gente fala da colonoscopia, que é um dos procedimentos que a gente diz que trata o câncer antes de ele aparecer, se você tirar a lesão quando ela é um pólipo, quando ela ainda não se transformou num tumor, a gente tem que 30% de todos os funcionários nunca tinham feito uma colonoscopia. E então a gente vê que essa questão do rastreamento tem essa questão geográfica do acesso, mas essas pessoas tinham acesso ao rastreamento e mesmo assim não realizavam esse rastreamento. Por que isso é importante? Isso é muito importante até como uma medida econômica, né? Isso é importante para o indivíduo, porque quanto mais precoce o tratamento, mais simples o tratamento e melhores os resultados, mas a gente tem também uma medida econômica extremamente importante. Se a gente olhar nesse quadro aqui, se nós descobrimos um tumor na fase pré-invasiva, se eu comparar com um tumor inicial grau 1, eu posso aumentar o risco, o custo em até 66%. Se eu comparo, por exemplo, um melanoma, uma lesão de pele, que é diagnosticada in situ, onde somente uma ressecção cirúrgica cura esse indivíduo, se ele se tornar um paciente metastático, o custo desse tratamento aumenta mais de 5.410%. Então, do ponto de vista econômico, isso também é importante de que seja mostrado para quem paga, né? Para as operadoras de saúde, para os nossos governantes, para a nossa diretriz, porque aquele dinheiro investido inicialmente numa população, com certeza ele vai se reverter em benefício, inclusive econômico, né? Aquele gasto inicial que economiza na sequência. Então, assim, a gente tem que ter essa, né, da proposta, colocar uma prática nisso, né? E, sem dúvida nenhuma, que as sociedades médicas, entrando com essa questão de fazer o suporte técnico, a gente pode, junto com o advocacy, que é importantíssimo que a gente tenha a participação de todos vocês, pedir uma equidade nesse diagnóstico e tratamento. Isso é uma questão extremamente importante. E essa equidade no rastreamento também tem que chegar numa equidade ao diagnóstico. Não adianta você ter uma suspeita de um câncer e não conseguir fazer o diagnóstico desse câncer. Não adianta você fazer o diagnóstico e não ter acesso ao tratamento. Então, a equidade, ela vem lá desde essa questão do acesso às coisas básicas, da saúde básica, do acesso ao rastreamento, de conseguir fazer um diagnóstico adequado e conseguir fazer também um tratamento adequado. Então, quais são os desafios que a gente tem nessa incorporação do SUS e da ANS? O volume de informações e o volume de pressão mesmo para aprovação de medicações que chegam para o nosso governo é bastante grande. Então, eles precisam, na verdade, precisariam se armar de um corpo técnico que existe para analisar isso. E o que a gente pode fazer enquanto médico, enquanto sociedade?
Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela não tem uma cadeira específica na Conitec, na ANS, mas ela se dispõe de uma forma muito ativa a discutir sobre a incorporação de medicamentos oncológicos. Como é que ela faz isso? Estabelecendo uma questão de priorização frente aos resultados dos estudos clínicos, frente ao que mais a nossa população tem de falha, né, de gap no tratamento, fazendo com que esse modelo possa ter uma transparência maior e um maior rigor nesses processos de aprovação. Então, existem as sociedades médicas que tentam trabalhar nesse sentido, para aprovação. Só que o que a gente sabe? Que a regulamentação dessa assistência farmacêutica ela é muito complexa. E, muitas vezes, essa medicação é aprovada para uso na população, mas ela, de fato, por questões, muitas vezes, orçamentárias ou de distribuição, não chega a esse paciente. É o que a gente fala, que é o famoso ganhou, mas não levou. E a gente vive essa situação hoje com muitas situações aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala acesso à medicação nos cenários públicos e privados, eu vou dar um exemplo de uma medicação que é utilizada no câncer de mama, que são os inibidores de ciclina. Os inibidores de ciclina, que começaram o seu estudo na doença metastática, né, a partir de estudos clínicos bem conduzidos, mostraram que essa medicação, para essas pacientes metastáticas, aumenta o tempo de controle da doença e aumenta, inclusive, o tempo que essas mulheres ficam vivas. Então, tem o que a gente chama de ganho de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. O que acontece? Esse medicamento, lá inicialmente, questão de uns 6 a 7 anos, ele foi aprovado. Então, é uma medicação via oral que a Anvisa avaliou e viu que fazia sentido essa medicação existir para essas pacientes. Então, a Anvisa aprovou, tem uma aprovação em bula, só que essa medicação não entrou numa segunda fase inicialmente, que se chamava rol da ANS. Tudo aquilo que a saúde pública recebe tem que constar desse rol da ANS. E na saúde suplementar, se a medicação for via oral e não estiver no rol da ANS, também não há a obrigatoriedade dos convênios arcarem com o custo dessa medicação. Então, o que a gente teve inicialmente na aprovação é que a medicação existia para comercialização no Brasil, estava aprovada em bula pela Anvisa, só que quando eu prescrevi essa medicação para minha paciente, que tem um convênio médico, ela não tinha acesso a esse tratamento. Até que essa medicação entrou no rol da ANS e as pacientes conveniadas hoje não tem problema nenhum. Você faz a prescrição, ela entra em contato com o convênio, 2 a 3 semanas depois a medicação chega na casa dela. Está no rol da ANS. As pacientes com câncer de mama metastático da saúde pública deveriam estar recebendo essa medicação e ainda não têm acesso, por questão orçamentária, por questão de distribuição, mas ainda essas pacientes não têm acesso. A medicação funciona muito bem na doença metastática e ela já foi trazida para a adjuvância, para aquela mulher que operou o câncer de mama, não tem um câncer de mama metastático, que tem um potencial curável, mas que tem um risco de recidiva. Algumas mulheres de alto risco, se usar um desses inibidores, que se chama abemaciclib, hoje eu sei que aumenta até o tempo de vida dela. Não sabemos quanto ainda, mas isso saberemos em poucas semanas. Mas, assim, aumenta até o tempo de vida. Só que essas pacientes, o rol da ANS não prevê o uso para a adjuvância. Então, essas mulheres, tampouco da saúde pública, também não da saúde suplementar, têm acesso a uma medicação que mostrou o seu benefício e que está aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária do Brasil. Muito bem. Aí, o que a gente tem que ter para tentar isso daqui, né? Eu trouxe, como eu disse, casos inspiradores e trouxe aqui as vozes da sociedade civil. Nesse sentido, essa iniciativa do Oncoguia, um debate que foi feito em agosto desse ano, que foi focado no quê? A gente tem que começar a falar sobre isso. São assuntos incômodos, mas que a gente não pode colocar debaixo do tapete. Então, qual que foi a ideia? Foi focar
qual é o acesso real aos tratamentos oncológicos que já estavam incorporados ao sistema de saúde. E não é chegar lá para reclamar, é chegar lá com propostas, com a oportunidade de oferecer apoio, de oferecer um suporte. Então, qual era a proposta? De sincronizar esses protocolos e esse tratamento com o orçamento do Ministério da Saúde, para que haja uma viabilidade financeira e haja um alinhamento nessa prestação dos cuidados. Porque o que a gente sabe também, né? Aqui no Brasil, a gente sempre fala, o meu SUS não é igual ao seu SUS. O SUS, uma mesma paciente que se trata num serviço SUS de um local, ela pode ter acesso a medicações que uma outra que se trata num outro local SUS não tem esse acesso. Então, aí é a questão realmente da justiça social, né? Por que um local consegue se estruturar e oferecer uma medicação e outro não? Então, assim, oferecer uma defesa dessa viabilização dessas negociações públicas entre o governo e a indústria, acelerar esse acesso dos pacientes aos tratamentos eficazes. A gente costuma falar que o câncer não espera, né, gente? E ele realmente não espera. E com certeza, o papel da sociedade civil ele é fundamental para que haja essa transparência, essa responsabilidade, essa incorporação mais rápida, ágil e mais transparente e fácil dessas medicações. Aí, todos os pacientes podem estar dizendo, mas eu sou uma pessoa, né, um só, o que eu posso fazer como paciente? Como paciente, talvez sozinho você não possa, mas a partir do momento em que você se organiza de uma forma estruturada e existem locais que podem dar esse suporte, a sua voz, da sua história pessoal, tem que acontecer. Tem que acontecer quando há consultas públicas para incorporação de medicação. É chato entrar lá, preencher tudo aquilo no gov.br, mas você está fazendo por você e você está fazendo por outras pessoas também. Isso é extremamente importante. Então, esse papel das sociedades científicas e civis, cada um com o seu papel específico. E esses esforços do advocacy, com certeza, essa junção de forças, ela aumenta a transparência, aumenta a responsabilidade de todo mundo e são contribuições que garantem que as decisões vêm tanto do rigor científico como das necessidades sociais. Porque a incorporação dos medicamentos é o primeiro passo. E depois a equidade ela não vai estar completa se esses tratamentos incorporados não alcançarem e não beneficiarem todos os pacientes. Quando a gente fala, né, que a gente vem nesse ciclo aqui, né, da pesquisa até a dispensação eficaz no SUS, a gente já passou por essa questão aí da pesquisa clínica, né, da gente ter o desenvolvimento dessas diretrizes e de chegar a essa dispensação eficaz, mas o que fecha esse ciclo, gente, é o advocacy. A partir do momento que você tem tudo isso, você tem o estudo clínico, você tem o resultado de fase 3, o que vai fechar isso é o advocacy, tanto para a aprovação como para o acesso a essa medicação. Então, a gente tem esses papéis, tanto das sociedades médicas, que têm essa obrigatoriedade de ter esse rigor científico, para que o que seja aprovado realmente tenha impacto real para aquele paciente, como a sociedade civil, em que vai ser a grande beneficiada desse processo todo e que tem essa responsabilidade de fomentar esse diálogo entre as autoridades de saúde, a indústria e a sociedade para uma incorporação mais rápida. E aí a gente sabe assim, o que cada um pode fazer agora, né? O que a gente espera dos pesquisadores? A gente espera que eles coloquem cada vez mais pessoas o mais diversas possíveis aqui dentro desse estudo, né? Diversas em relação à raça, à idade, a status socioeconômico, para garantir que aquela medicação realmente vai fazer efeito para todas aquelas pessoas. A gente espera que as sociedades médicas e as ONGs, de uma forma muito ativa, atuem com essas instituições, tipo a ANS, Conselho Federal de Medicina e Conitec, trazendo essas evidências robustas que não possam ser
ignoradas. Que os gestores públicos acompanhem a implementação desse sistema de saúde, que tenham essa disponibilidade de fazer essa negociação e os ajustes orçamentários necessários para que essa medicação que faz diferença para a população esteja incorporada. E os profissionais de saúde que estão na linha de frente têm que ter uma educação continuada junto com todo o time de saúde, com a enfermagem, com os agentes de saúde, para que cada vez mais a gente tenha uma detecção precoce do câncer. Exemplos reais de iniciativa, eu trouxe vários aqui, né, desde projetos que trabalham com pessoas que estão em periferias e que têm comunidades indígenas que são também pouquíssimo representadas, melhoras de tecnologia, parcerias como essa da ONG Tuca, que é do câncer cerebral, que é uma parceria com o Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, que provê um tratamento de excelência para crianças com taxas de cura altíssima. Hoje em dia, estudos que demonstram, né, que trazem à tona essa situação de que mulheres negras, independentemente de muitas vezes terem um tipo de tumor mais agressivo, mesmo com o mesmo tipo de tumor e mesmo com o mesmo estadiamento, tem resultados piores. A gente não pode colocar isso para debaixo do tapete, a gente tem que cada vez mais trazer isso. E tenho que falar da associação do PROAD com a Camargo, que é um grande projeto que visa capacitar patologistas para que o diagnóstico do câncer seja feito de uma forma cada vez mais rápida. Então, acho que aqui eu já falei bastante a respeito dessa questão do papel das sociedades médicas e do advocacy. Eu chamei a atenção para esse último parágrafo que eu achei muito interessante desse documento da Fiocruz, que mostra que também nós precisamos ser agentes de pesquisa, né? Porque muitas vezes as pesquisas elas vão... A gente quer uma pesquisa que dê uma publicação excelente, que mostre uma coisa inovadora, uma técnica molecular e etc. Mas, muitas vezes, a gente está priorizando excessivamente essa parte mais, vamos dizer, elitista da nossa pesquisa clínica e deixando para trás fatores sociais, econômicos e ambientais que impactam muito o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, pensar uma coisa mais simples pode trazer um benefício maior. E cada um aqui tem um papel, né? Eu acho que cada um é um ator aqui que tem realmente um papel e que a gente tem que se juntar, cada um no seu quadrado, mas conversando com o amiguinho do lado, para que a gente possa ter uma equidade de acesso. Muito obrigada. Doutora Solange, super obrigada, apontou super bem. E fez uma passagem de bastão quase que combinadinha aqui para a Helena, não é? Que é da Oncoguia, vai aqui nos dar a voz da sociedade civil, apresentar um estudo super legal. Helena, é com você. Obrigada. Acho que, bem, boa tarde todo mundo. Obrigada, Lili, por fazer esse painel aqui, promover um pouquinho, né, dar esse espaço para a gente falar de equidade. Parabenizar também, né, doutor Marcelo, doutora Solange, acho que realmente fechou muito bem, né? A gente conseguiu fazer aqui uma conversa muito importante sobre equidade e olhando de várias formas diferentes, né, de vários aspectos diferentes, desde lá da pesquisa clínica, do pensar, né, o que a gente tem que desenvolver até chegar aqui trazendo, e fico muito feliz, doutora Solange, de ver essa fala do advocacy médico também tão presente, né? A gente pede tanto, né, para que os nossos médicos também tragam essa postura realmente, né, de cobrar do governo, de trazer tudo isso. Fico feliz que está reverberando cada vez mais, né? Então, falar um pouquinho aqui também do lugar da sociedade civil nesse lugar inteiro, né, de cobrar e de promover, de buscar, né, que a gente tenha mais equidade também no acesso ao tratamento oncológico. Bem, esses são meus conflitos de interesse. Acho que, enfim, a gente já viu aqui, todo mundo de alguma forma ou de outra, né, quem é paciente, familiar ou quem está, de alguma forma, envolto aí no mundo do câncer, está percebendo que a gente
está conseguindo avançar, né? A gente teve uma aula aqui de pesquisa clínica e está sentindo isso na prática, né? Então, a gente está conseguindo diagnosticar mais, diagnosticar melhor, conhecer melhor, né, o perfil do tumor, como que é as diferenças entre tipos de câncer diferentes, né? Enfim, a gente pode sim fazer diagnósticos mais precoces, a gente vê cada vez mais estudos mostrando aí, né, a importância de programas de rastreamento, né, o quanto a gente monitorar pacientes que têm um perfil específico, né, pessoas que têm alguma predisposição ali para desenvolver algum tipo de câncer, a gente consegue chegar mais cedo, tratar, curar essas pessoas. E sim, a gente também vê cada vez mais tratamentos que vão oferecer mais tempo de vida com qualidade, né? E que tudo isso está chegando de uma forma muito rápida na ciência, né? Isso está sendo proporcionado. Apesar disso, a gente sabe que isso não está disponível para muita pessoa. E é disso que a gente fala quando a gente está falando de equidade, né? Quem que está tendo acesso a todas essas inovações, a todas essas descobertas que a ciência tem proporcionado para a gente? A gente sabe que normalmente são pessoas com mais privilégios, né? Pessoas que, por algum motivo, conseguem pagar um plano de saúde, conseguem ter acesso a médicos, a equipes de profissionais de saúde de uma forma muito mais facilitada. Então, isso a gente também fala de equidade quando a gente se questiona sobre isso, né? Para quem que está de fato acessível? E aí, né, já há muito tempo o Oncoguia acompanha essa pauta e vem monitorando, vem buscando entender como que é de fato a realidade. Às vezes a gente olha os números, né, as plataformas, o DataSUS, né, os números que a gente tem ali das bases do governo, e aquilo não necessariamente conta a história inteira, né? Não necessariamente a gente consegue identificar o que está acontecendo com o paciente na ponta só olhando para os dados. E acho que aqui a gente tem um exemplo perfeito disso, né? A doutora Solange comentou já um pouquinho, a gente vê muitas tecnologias, muitas medicações, tratamentos diferentes sendo incorporados, né? O que isso quer dizer? O Ministério da Saúde tem uma comissão, né? A gente já comentou dela aqui hoje, a Conitec, avalia esses tratamentos diferentes e define o que vai estar disponível para os pacientes do SUS ou não. Muitos desses tratamentos, e aí ao longo dos últimos, sei lá, acho que quase mais de 10 anos, ela vem incluindo no SUS medicações para tratar tipos de câncer diferentes. Então, e aí a gente comemora, né? Olha, que bacana, a gente participou da consulta pública, a gente foi lá, contribuiu, mostrou como aquilo era importante, buscou pacientes que estavam já fazendo uso daquela terapia porque tinham na cobertura do plano de saúde ou qualquer outro motivo, às vezes participou da pesquisa clínica, né? E contribuiu também com aquele processo. A Conitec avaliou, incorporou, falou, não, isso aqui é bom mesmo, pacientes do SUS têm que ter acesso a isso. E aí a gente, ok, comemorou, batalha vencida, né? Foi isso. E a gente estava vendo que não era bem assim. Mesmo assim, de forma empírica, a gente começou a perceber que muitos pacientes, mesmo depois dessa incorporação do SUS, ainda não estavam conseguindo ter acesso, ainda não conseguiam fazer aquele tratamento, né, com aquela droga ou com aquela terapia que foi incluída formalmente no SUS. Então, né, com base nisso, a gente foi investigar, né, então a medicina tem evoluído muito, mas a gente sabe que acesso ainda é um problema grande, e isso, querendo ou não, a gente, né, fala dessa equidade no acesso ao tratamento. E aí, por isso, a gente foi investigar, então, será que o meu SUS continua diferente do seu? Esse estudo, na verdade, ele começou lá em 2017, então, 7, 8 anos atrás, quando o Oncoguia foi se perguntar exatamente por que isso estava acontecendo, né? A gente ouvia a história de um paciente, às vezes aqui de São Paulo, que falava, estou fazendo tratamento com tal terapia e tal. A gente, às vezes, conversando com outro, sei lá, de Campinas, aqui do lado, via que ele não estava conseguindo fazer o mesmo tratamento. Ou, às vezes, até da mesma cidade, ambos aqui de São Paulo, mas faziam tratamentos em hospitais diferentes, hospitais públicos diferentes, e eles tinham tratamentos diferentes também. Então, com base nisso, a gente foi investigar isso, né? E aí fez todo um estudo, né, que é o meu SUS é diferente do seu SUS, que é esse estudo, então, que a gente publicou em 2017 e que trouxe aí uma avalanche, né, de informações para a oncologia no SUS que a gente não conhecia antes. Acho que teve um impacto super importante, né, de mostrar realmente essa falta de equidade no acesso que a gente estava tendo. E aí agora, então, né, nos últimos 2 anos, a gente ficou aí trabalhando para fazer uma reedição desse estudo, então buscando entender se o SUS continua diferente do seu, né, se a gente realmente continua tendo essas disparidades aí no acesso. Então, né, basicamente, as 2 edições do estudo, ela tem metodologia muito parecida, né? Então, como que a gente fez isso? A gente foi atrás de todos os hospitais oncológicos que atendem SUS,
são pouco mais de 300 pelo país. E a gente questionou eles formalmente, aí dependendo de cada hospital, né, a forma do acesso da informação ali é diferente, mas a gente conseguiu questioná-los e pediu para eles, me manda o seu protocolo de tratamento. Fala para mim o que você usa, como que é a forma que você trata os pacientes com câncer. A gente conseguiu essa resposta, né, de 64 hospitais, e aí eles estão espalhados pelo Brasil, a gente conseguiu uma boa representação aí nacional, né, então, de todas as regiões, e aí a gente organizou aqui protocolos para 5 tipos de câncer. A gente olhou para câncer de mama, próstata, pulmão, colo retal e melanoma. Esses são basicamente os principais tipos de câncer ali que tiveram mais incorporações lá no SUS pela Conitec nos últimos anos. Então, por isso a gente olhou, porque a gente queria investigar exatamente isso. Será que essas incorporações da Conitec vão constar nesses protocolos ou não? Será que esses hospitais, né, de diferentes regiões do país, que têm diferentes contratos com o SUS, tem hospital que é gestão 100% SUS, é o próprio Estado que faz a gestão, tem hospital que é uma instituição privada que presta serviço para o SUS. Será que todos eles estão conseguindo incluir nos seus protocolos esses tratamentos? Então, a gente olhou para esse tipo de câncer, e aí, claro, né, teve hospital que mandou para os 5 tipos de câncer, falando, toma aqui meus 5 protocolos. Teve hospital que mandou para 1, teve hospital que mandou para 3, então, por isso, esses números diferentes aqui também. E aí a gente pegou, então, todos esses protocolos, né, padronizou eles e comparou com diretrizes que a gente tem, né, do que seria o melhor tratamento para cada um desses tipos de câncer. A gente comparou primeiro, então, com a diretriz do próprio Ministério da Saúde, que são essas DDTs, né, que a gente chama de diretrizes diagnósticas e terapêuticas. Então, qual que é a referência nacional que a gente tem do que seria o ideal para constar nesses protocolos? A gente comparou com a lista de medicamentos da OMS. A OMS tem uma lista que ela define ali quais que são os medicamentos mínimos que todos os países deveriam conseguir oferecer para a sua população. Então, a gente olhou também para isso. E a gente olhou para as drogas recomendadas pela ESMO, que é a Sociedade Europeia de Oncologia e uma das mais prestigiosas. A ESMO tem uma lista também que ela define ali, que ela divulga, de padrão de benefício clínico de cada uma das drogas. Então, a gente pegou aquelas que têm o maior benefício, aquelas que têm a melhor recomendação da ESMO e checou se eles constam, se essas medicações também constavam nesses protocolos. O que a gente buscou com tudo isso, né? Primeiro, olhar se a diretriz do Ministério da Saúde, né, que é idealmente o que deveria estar aí disponível para todos os pacientes do SUS, se isso se replica nos protocolos hospitalares e se a gente também está conseguindo seguir os padrões internacionais, né? Se a gente tem uma lista da OMS falando o mínimo que todos os países devem conseguir ofertar e a gente tem o mais alto padrão ali da ESMO também, entender como isso está reverberando ou não nos protocolos aí e como isso chega, né, para os pacientes do SUS. Um comentário muito rápido sobre as DDTs, né? Esse é um ponto que a gente vem trazendo muito no Oncoguia, porque as DDTs, elas estão muito desatualizadas, essas diretrizes do Ministério da Saúde. Aqui a gente pegou, né, as últimas diretrizes publicadas para cada um desses tipos de câncer. Vejam aqui que a gente tem 3 delas com quase 10 anos de defasagem, né, em relação aos dados que a gente estava pedindo, né? A mais recente que a gente tinha ali era melanoma, mas que também tinha sido uma atualização muito pontual, não era uma atualização estrutural do documento. Então, mesmo com essa atualização de 2022, a gente, né, via que tinha muita coisa faltando ainda. E para câncer de mama, que a gente tinha esse documento, né, a diretriz que a gente usou para o estudo foi a de 2019, mas no final de 2024, aí o estudo já estava em curso, a gente não conseguiu pegar o último protocolo publicado, mas teve uma publicação super importante, que inclusive foi um trabalho muito importante que o Ministério da Saúde fez, mas esse não foi o documento que a gente utilizou para fins ali, né, de fato entender, no momento em que a gente tinha pedido os protocolos dos hospitais, qual que era a diretriz que eles se baseavam para fazer isso, né? Então, acho que é isso, assim, só nas diretrizes, essa comparação não só com os protocolos, mas das diretrizes com essas listas internacionais também, né? Com o que está preconizado ali pela OMS e com o que também a ESMO indica que deveriam ser ali os melhores tratamentos, se eles também estão constando nas diretrizes nacionais. E o que a gente viu é que, de fato, cada um está muito diferente ainda do outro, a gente não tem essa padronização. Então, o que a gente percebeu, né, a grande conclusão que vem no nome do estudo é que sim, o meu SUS continua diferente do seu, a gente ainda tem uma grande dificuldade de acesso e de equidade no que a gente pode falar de tratamento oncológico.
Aqui, conclusões muito rápidas, né, gente, para vocês terem... Isso aqui está tudo disponível também no site do Oncoguia, tá? Quem quiser olhar os dados com mais afinco ali, conhecer, né? A gente tem todas as tabelas de comparação, fiquem, por favor, à vontade. Acho que uma primeira forma da gente entender que, de fato, está muito diferente ainda, né? A gente está longe de ter o SUS igual para todo mundo, é que nem todos os hospitais mandaram todos os protocolos, né? A maior parte deles, inclusive, não mandou, né? Então, quase 70% dos hospitais não enviou os 5 protocolos que a gente estava pedindo. E mesmo quando a gente olha para os tipos de câncer mais prevalentes, né? Então, tirando o melanoma ali, que é um câncer um pouco mais raro, mas quando a gente olha para mama, próstata, colo retal e pulmão, que são os tipos de câncer mais incidentes no Brasil, esse número cai para 64%. Então, também é muita coisa, né? 64% dos respondentes não tinham protocolos para todas essas 4 doenças. Nenhum hospital também informou que oferta todas as opções disponíveis nas 3 listas. Claro, né, aqui a gente foi ousado, buscou ali, né, a referência da ESMO, mas nenhum hospital cumpria tudo ali que a gente estava analisando. E o que eu acho que é o mais preocupante aqui é que nenhuma das diretrizes do Ministério da Saúde era respeitada em 100% dos protocolos. Ou seja, em nenhum desses casos, para nenhum desses tipos de câncer, a gente está conseguindo que os hospitais ofereçam tudo aquilo que está previsto na diretriz. E isso é uma clara evidência aqui de que a gente está tendo, sim, falta de equidade e que tem alguma coisa estrutural ali por trás que não está funcionando. Então, enfim, né, eu comentei já um pouquinho, as diretrizes, elas são muito antigas, né, mais de 10 anos, na maioria dos casos. A gente trouxe aqui 5 tipos de câncer, mas quando a gente olha para as outras, isso se repete, é um padrão. E muitas dessas vezes também, essas diretrizes ainda não incluíram terapias recentes que foram incorporadas. Então, por exemplo, a gente tem casos de medicamentos para câncer de pulmão que não constam na última diretriz publicada pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem esse descompasso também de o que está como documento de referência para os hospitais e as incorporações que estão sendo feitas, né? As duas coisas não estão conversando. E, claro, né, essas diretrizes, elas também não estão aí seguindo, na maioria dos casos, o que a gente tem de referências internacionais, o que seria o melhor padrão de tratamento dos pacientes. Então, acho que bastante coisa aqui, né, é urgente essa padronização desses protocolos. A gente precisa também de protocolos nacionais, não só diretrizes, né? Isso já é algo que a gente vê que a nova lei da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer exige que sejam protocolos, de fato, nacionais, só para, né, todo mundo ter uma noção. Todas as outras doenças têm protocolos clínicos de tratamento. A única exceção aqui é o câncer, que a gente tem essa diretriz, que ela é muito mais ampla, ela não é específica em como deve ser o segmento do paciente, ela sugere algumas coisas. Então, ter essa mudança para o modelo de protocolo é super importante. E para que isso seja de fato atualizado, né? Para que traga, então, essas últimas incorporações, essas recomendações da OMS. A gente teve recentemente, inclusive, a OMS recomendando a utilização de imunoterapia também, que foi uma inovação super importante, que a gente espera agora que isso se replique também aqui para os nossos documentos internos, né, e nacionais. E, claro, né, o que a gente pede é que o que importa para os pacientes seja de fato garantido. Então, a ampliação dos tratamentos efetivos, né, que acho que é um pouco do que o estudo olha aqui, né, mas também um cuidado ágil, personalizado. A gente precisa entender o perfil de cada paciente, né, e o que é o melhor tratamento para cada um deles. Com equipe multidisciplinar, né, cada vez mais a gente vê a importância de ter uma abordagem multi e que como isso tem um impacto positivo no tratamento do câncer. E, claro, né, a gente sempre traz aqui também o olho no olho, a presença, né, da gente ter profissionais da saúde que estão acompanhando os pacientes e que vão conseguir realmente olhar para a individualidade de cada um, né, não olhar para a minha doença, olhar para quem eu sou, né. Então, também trazer isso aqui e que isso se replique para o SUS, né? Porque a gente sabe que no SUS a gente tem uma dificuldade muito mais ampla mesmo, né? De não ter um médico que acompanha cada vez que o paciente vai no hospital, às vezes é um médico diferente, uma equipe diferente. A gente tem essa dificuldade ali do tratamento, desse encaminhamento entre serviços, né? De acompanhamento com outros profissionais da saúde, mas isso a gente precisa endereçar, a gente precisa ter um tratamento mais com esse olhar estrutural ali também na oncologia no SUS. Eu tinha mais uns slides, mas eu vou ficando por aqui. Eu acho que já foi suficiente para a gente fazer um debate super importante aqui. Obrigada. Quero
quero agradecer demais a todos os painelistas e a todos vocês que ficaram. Eu sei que é hora do almoço. Obrigada por terem vindo. A Helena pulou o restinho da apresentação dela, porque a gente está super em cima da hora aqui, também numa contagem regressiva piscando na minha frente. Muito obrigada. Espero que tenha sido um momento proveitoso para vocês, que vocês tenham entendido a nossa proposta de pensar a equidade em diferentes partes do ciclo. Depois do acesso, que foi um pouco dos últimos dados que a Helena apresentou, a gente também tem falta de equidade até depois de um acesso garantido pelo SUS, a depender da região, do hospital, e, enfim, de tudo aqui que foi dito. Então, obrigada pela presença, é isso. Espero que vocês aproveitem o resto do congresso nesse nosso último dia. Obrigada, painelistas.